Olá a todos, nós hoje iniciamos o capítulo 4 do livro Nosso Lar, que é o nosso estudo, um livro psicografado pelo Chico Xavier, com mensagens de André Luiz. E o capítulo 4 se chama O Médico Espiritual. Então André Luiz nos diz: no dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam meu íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio. A saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Então vejam que ele aqui fala que depois de um reparador e profundo repouso, que ele experimenta ali a radiosa bênção do sol. Que a gente já pensa em duas questões, Como tem sido ali os nossos repousos, Será que quando nós acordamos com essa sensação? Claro, não tão intensa como ele em nosso lar, mas as nossas noites são reparadoras, são restauradoras, são ali pontos de repouso. Então, para isso é importante que nós nos preparemos até para dormir, fazendo ali a nossa prece, ou como diz André Luiz, se não temos o hábito da prece, que pelo menos formulemos pensamentos ali de positivos, de otimismo, seja ao acordar, seja ali no momento do dormir. Então, que nos preparemos para que durante a noite nós sabendo que nós nos deslocamos ali do corpo físico, permanecemos ligados ali pelo que chamamos de um cordão fluídico, mas o nosso espírito ele se desloca, Ele vai para outras regiões onde podemos ajudar, que podemos aprender, podemos trabalhar, da mesma forma que podemos ir para regiões difíceis, dando vazão ali a sentimentos, a pensamentos mais difíceis. Então, quando nós dormimos, nós podemos ir para regiões boas ou não, dependendo ali das nossas intenções. Mas o ponto aqui que a gente enfatiza é a questão do preparo para dormir, para que quando nós dormimos, nós tenhamos de fato ali momentos em que podemos renovar as nossas forças. Então, pedindo sempre a Deus ali, o nosso Espírito protetor, que sejamos conduzidos a bons locais, a boas companhias, Da mesma maneira que sejamos também boas companhias para aqueles que convivem conosco, seja aqui no corpo físico, ou seja nesses momentos em que, como no sono, como à noite, em que nós vamos ali para outros locais. Ele fala aqui da saudade, que ele sentiu uma sensação de alívio imensa. O único ponto que ainda ali nesse momento estava o incomodando era a questão da saudade, o apego da família. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não consegui, e concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Não voltar a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentavam-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Então lembra que ele se reencontra aqui Clarencio, que foi quem tinha o socorrido lá nas regiões difíceis do umbral. Então aqui é o momento em que ele revê ali o Clarencio. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Então, junto com Clarencio estava ali o médico, assim como o André Luiz havia sido médico aqui na Terra. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia,
Henrique auscultou-me demoradamente. Auscultou-me e examinou. Ali, né? Então, quando a gente vai no médico que ele coloca ali o estetoscópio, ele está auscultando, né? Avaliando ali o nosso estado, os batimentos cardíacos, enfim. Então, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É lamentável que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, sentia que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Eu recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Então vamos lembrar que lá nas regiões do umbral, o André Luiz tinha sido acusado de suicídio. E aqui um médico em nosso lar repete aquilo como ele diz aqui. No íntimo ele ficou um pouco indignado, como, né, se eu nunca me matei. Então André Luiz diz, creio que haja um engano, asseverei melindrado. Meu regresso no mundo não teve essa causa. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves em razão de oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão, o problema ali sério no intestino, radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, diz o médico. A oclusão deriva de elementos cancerosos e esses, por sua vez, de algumas leviandades no meu estimado irmão no campo da sífilis. Então vejam, por que eles falam que ele havia sido ali um suicida? Lembrando que é o suicídio indireto, como já comentamos. O André Luiz em nenhum momento ele tenta tirar a própria vida, mas quando ele abusa ali do corpo, abusa da sexualidade, né, que ele tem um temperamento destemperado, né, redundante aqui, mas tudo bem, né, em que ele falta ali o equilíbrio, né, falta ali a serenidade, tudo isso vai danificando ali as próprias células do corpo físico. Isso permitiu que ele tivesse doenças que provavelmente ele não teria, né, se não tivesse esse comportamento em desequilíbrio. Então, quando nós voltamos para a espiritualidade antes do tempo previsto, né, como brincava o Rolando Boldrin, né, antes do combinado, isso é considerado um suicídio indireto. Né? Aquele exemplo que nós já demos, que nós temos um carro que ele está com um tanque cheio para rodar ali 500 quilômetros. Né? Se eu rodo com esse carro só 250 quilômetros, eu ainda tenho combustível para rodar mais 250, que chegaria aos 500. Ou seja, quando nós incorremos um suicídio, seja direto ou indireto, é como se tivéssemos ainda muita energia para queimar ainda, para ser utilizada. Isso nos traz consequências, né? É como se nós ali naquele carro tivéssemos colocado um combustível adulterado, um combustível que vai ali danificar peças do nosso carro. Então, da mesma maneira na vida, o que seria esse combustível adulterado? São os nossos comportamentos de desequilíbrio, é o desgaste precoce das nossas células, dos nossos órgãos. Então, essa analogia com o carro eu acho que é interessante aqui. Então, o médico diz a ele que o problema no intestino derivava-se, tinha origem em elementos cancerosos, que por sua vez eram resultado de leviandades no campo da sífilis. Ou seja, a energia sexual ali havia sido mal conduzida. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta
estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o viam. Olha que ponto interessante. O modo dele de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, ou seja, às vezes com muita intensidade, com falta de cuidado, de tato ali para lidar com os outros. Então, se nós somos extremamente severos, se somos ali duros, se somos ali grosseiros com o outro, aquilo repercute naquela alma que está recebendo esse comportamento e aquilo pode voltar ali para nós, porque essas pessoas elas emitem em relação a nós pensamentos ali de revolta, de raiva, de mágoa. Então vejam, olha, esse comportamento captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Então ele projetava essa irritação, esse comportamento sombrio, exasperado, difícil, intenso, pesado, e aquilo ele recebia de volta das pessoas que ele tratava às vezes mal. Você nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Vejam a cólera, a raiva, a revolta, a vingança. É um veneno que destilamos ao outro, mas que nós próprios estamos ali fazendo mal a nós mesmos. Como o Evangelho diz, se nós pudéssemos nos ver nesses momentos de cólera, de raiva, de descontrole, nós teremos vergonha de nós mesmos. É interessante que às vezes a gente vê uma pessoa descontrolada, por exemplo, no shopping, no lugar público, nós falamos, que absurdo, uma pessoa fazendo um barraco, se expondo. Mas quantas vezes temos esses momentos dentro de nós mesmos ou na intimidade ali do nosso lar, em locais que são privados, que as outras pessoas não veem. Por isso esse exercício ali de uma vida inteira, ou de muitas vidas, para cultivar a serenidade, na reflexão, no estudo, procurando ali esse autodomínio, conhecendo quem nós somos, procurando atividades que façam contraponto a essa agitação, a essa agressividade. Então parece coisa simples, mas uma pessoa que ela se dedica ali à arte, ao esporte, a um trabalho voluntário, são ali mecanismos que a vida nos oferece para que gradativamente nós possamos conquistar essa serenidade, esse equilíbrio, esse autodomínio. O médico ainda diz a ele, olha, a ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes você ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então vejam que talvez ele até tivesse problemas físicos, mas o comportamento dele agravou e muito, potencializou, ampliou ali a questão da saúde física e que estava ligado aqui muito, como percebemos, à saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. Por isso é que nós temos que, ao longo dos nossos dias, fazermos essa reflexão. Como nós temos reagido, como temos vivido, como temos tratado as pessoas que convivem conosco, porque quando nós tratamos mal o outro, é a nós mesmos que estamos tratando, como aqui deixa tão claro. Às vezes temos até um orgulho de sermos ali muito duros, pensando, pelo menos assim eu sou respeitado, pelo menos assim as pessoas têm medo de mim, será que isso de fato é válido? Até um pai quando fala, meus filhos são extremamente educados, todo mundo fora elogia os meus filhos como eles são quietinhos, mas será que esse filho tem por nós respeito, admiração, ou eles têm medo? Medo de serem repreendidos em público, medo de apanharem.
Então é muito interessante essas reflexões de fato sabermos ali quem somos, né? E esse autoconhecimento para valorizarmos aquilo que temos de bom, né? Cultivarmos, né? Ali as qualidades que elas já estão claras, outras que estão adormecidas, que estão latentes, mas igualmente reconhecendo quais são os pontos que ainda não dominamos, quais são os pontos que eu preciso e devo mudar para o meu próprio bem. Então essa autorreflexão ela é extremamente importante ali na nossa vida. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, o médico continuou. Já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os seus rins foram esquecidos com um terrível menosprezo às dádivas sagradas? Então vejam o cuidado que temos que ter com o nosso corpo, né? A responsabilidade com o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo ele é o templo do nosso espírito. Ele é essa máquina preciosa, né, que Deus ali nos concedeu como empréstimo para a nossa vivência aqui na Terra. Então, se de um lado nós não devemos ter aqui aquele apego excessivo, aquele culto excessivo ali ao corpo, à beleza, do outro lado nós não podemos desprezá-lo, menosprezá-lo. A pretexto de desapego, quantas vezes nós maltratamos, nós não cuidamos. Aqui no caso dos rins ele fala, quantas vezes não tomamos a água ali como seria necessário, como seria benéfico. Muitas vezes não temos ali uma qualidade do sono, essa nossa ansiedade, essa nossa preocupação excessiva, esse desejo de ter controle sobre todas as situações e sobre as pessoas. Então tudo isso vai minando ali a nossa energia física. Então é muito importante que na vida nós aprendemos a trabalhar, né? Tendo foco ali no que estamos fazendo ali com dedicação, com boa vontade, mas nós temos que aprender a trabalhar, mas nós temos que aprender a descansar também, né? A renovar essas energias em atividades que sejam saudáveis, né? Que façam bem para o nosso corpo e para o nosso espírito. Mas nós continuamos na próxima semana, então, nesse capítulo 4, que fala ali do médico espiritual.